Oi, eu sou Leandro e hoje eu tô aqui pra falar da segunda temporada de Heartstopper, que está disponível na Netflix. Nick. Hi. Hi. Bom, gente, finalmente Heartstopper chegou. Eu passei um ano inteiro esperando essa segunda temporada. Eu gostei muito da primeira temporada e eu não vi a hora de continuar vendo a jornada desses personagens. Heartstopper é uma série de 8 episódios, de mais ou menos 35 minutos cada um, e nela, né, a gente vai acompanhar o Nick e o Charlie lá na primeira temporada, se tornando amigos e depois descobrindo que talvez eles gostassem um do outro de uma maneira um pouco mais forte do que apenas amigos. A segunda temporada de Heartstopper, ela adapta o terceiro volume da série, onde a gente tem a famosa viagem para Paris que eles vão fazer e muita coisa vai mudar a partir dessa viagem. Tanto na vida do Nick e do Charlie, que a gente vai poder acompanhar o relacionamento dos dois crescendo e florescendo, e a dificuldade que o Nick tem de se assumir por mais que ele queira. Ele fala o tempo todo que ele quer se assumir bissexual, e isso é uma tecla que ele bate muito, porque todo mundo que descobre sobre os dois, ou fica sabendo, ou os rumores, sempre apontam o Nick como um homem gay, mas o Nick é bissexual, isso já ficou definido na primeira temporada, e ele faz questão de salientar isso bastante ao longo da temporada para todo mundo que ele conta. Mas ele tem uma dificuldade bem grande em conversar com as pessoas, ele tem medo das reações das pessoas, e isso é uma coisa muito palpável. O Charlie não tá pressionando ele de maneira nenhuma, mas ele sente que ele deve isso ao Charlie, e eu acho que isso é o pontapé inicial para a relação dos dois começarem a se desenvolver e amadurecer. A gente também tem, falando do grupinho da primeira temporada, o Tal e a El, que não querem dar o braço a torcer na primeira temporada, mas é que eles já sabem que gostam um do outro e eles estão se evitando, eles ficam fazendo rodeios, eles até saem em um encontro, mas dá tudo errado. E a gente consegue acompanhar isso, mas novamente, depois da viagem de Paris, tudo isso vai mudar. Finalizando aqui o grupinho, a gente tem a Tara e a Darcy. Na primeira temporada, elas eram um casal modelo pro Nick e pro Charlie, mas aqui a gente começa a ver que elas também têm problemas, que elas também têm suas inseguranças, que às vezes a falta de diálogo das duas causa atritos muito grandes e rachaduras no relacionamento delas. E a gente também tem uma cena muito pesada envolvendo uma das duas e um familiar, que eu não vou entrar em muitos spoilers aqui, mas eu acho necessária porque a gente também não pode viver achando que o mundo é uma fantasia onde todo mundo vai te aceitar e te acolher. E é muito dolorido quando esse tipo de julgamento e esse tipo de rejeição vem de dentro de casa. Então foi uma cena que me emocionou bastante. E finalizando os amigos da primeira temporada, né? Os personagens principais da primeira temporada. A gente tem o Isaac na sua descoberta sobre a sua sexualidade, sobre a sua assexualidade, sobre ser uma pessoa romântica. O Isaac não tem tanto espaço na primeira temporada, mas aqui ele tem um arco onde ele conhece uma pessoa e ele começa a entender que ele não é igual às outras pessoas ao redor dele. Ele não está interessado em romance. Ele não consegue sentir as coisas que ele lê nos livros e que os amigos contam pra ele de como é se apaixonar. E eu acho um arco muito bonito e também acho muito importante porque a gente quase não vê representação assexual e aromântica na mídia, seja ela na literatura, na TV, em filmes. E eu acho que a Alice Oseman sabe abordar isso de uma maneira bem leve, bem simples e bem didática. Além disso, a gente tem um destaque grande para Imogen e pro Ben nessa temporada. Eu tava muito ansioso de como eles iam manter o Ben nessa temporada, mas eu acho que eles
mantiveram pra conseguir dar um ponto final na relação dele e do Charlie. Foi uma cena muito impactante pra mim, eu adorei. Mas eu preciso destacar aqui a Imogen, porque ela cresceu muito da primeira temporada. Eu acho ela muito divertida. As melhores piadas são as dela, porque ela é muito avoadinha, muito sem noção. Ela não tem muito uma percepção muito grande sobre o redor dela, né? O mundo dela gira em torno dela. Então isso faz com que ela tenha piadas muito boas e umas sacadas muito engraçadas que me tiraram boas risadas. E além disso, a gente ainda tem o acréscimo de novos personagens. Então a gente também conhece o pai do Nick e o irmão dele, que é um ser humano horroroso, mas a irmã do Charlie vai mostrar pra ele como as coisas são. A gente também tem a chegada do Sr. Farouk, que é o professor que vai junto com o Sr. EJ pra viagem de Paris. E ele é muito engraçado porque ele é extremamente sério, ele é um professor que não tem paciência para os alunos, mas a gente vai descobrindo ao longo da temporada que ele é uma pessoa doce, ele só é uma pessoa muito reservada que tem medo de se mostrar pro mundo. E eu acho que, num contexto geral, são esses os personagens. A gente tem todo mundo, a família do Charlie, a mãe do Nick de volta. E a gente ainda tem a expansão, né, desses núcleos. Então, eu acho que a segunda temporada de Heartstopper, ela tá maior num quesito núcleos e personagens e diversidade, o que é muito bom, muito importante. Eu acho que ela tá muito bonita, a gente continua tendo aquelas cenas bonitas, muito bem gravadas, com uma fotografia que emula muito a luz natural. A gente continua tendo os efeitos gráficos que a Alice Oseman adora usar nos quadrinhos para representar os sentimentos dos personagens. E aqui na série ela representa muito o que eles estão sentindo nas entrelinhas. Então, às vezes, eles estão conversando, eles estão se olhando e surgem as borboletas ou as folhinhas, os raios quando o Nick e o Charlie se encostam, né? Que são aqueles momentos que fizeram a gente se apaixonar na primeira temporada. Eu acho a trilha sonora muito boa. Eu acho que eles souberam escolher novamente as músicas que se encaixavam muito bem no que estava acontecendo na cena, mas eu não acho que a trilha sonora seja tão marcante quanto da primeira temporada. Inclusive, a gente tem uma cena muito bonita onde toca Colors of You novamente, e ali eu senti aquele respiro, né, aquele ar de uma novidade acontecendo, mesmo sendo algo que já aconteceu, mesmo sendo uma música já usada anteriormente. Eu não consigo ver grandes problemas na segunda temporada. Eu acho que, em alguns momentos, a história me perde um pouco. Eu acredito que seja muito difícil para a série me surpreender, já que eu já li todos os volumes lançados até agora. E eu sei aonde a história vai dar. E quando eu assisti a primeira temporada, eu não tinha lido nada. Então a primeira temporada foi uma grande surpresa. Eu não sabia o que esperar. Mas a inserção de personagens que não existem nos quadrinhos, como o Isaac e a Imogen, eles também fazem com que as peças sejam redistribuídas no tabuleiro. Então, às vezes, uma coisa que foi um personagem que disse nos quadrinhos, uma situação que ele protagonizou, aqui é trocado por outro personagem. E esse tipo de mudança é muito bem-vinda. Eu confio muito na Alice Oseman adaptando a obra dela, porque ela já escreveu a obra original. Então, ela consegue adaptar e fazer essas mudanças muito bem. Por exemplo, existe um jantar que não existe no terceiro volume. Ele tá no quarto volume, mas a Alice decidiu trazer ele para já deixar as coisas um pouco mais adiantadas para a próxima temporada. Eu gostei muito dessa temporada, eu acho ela uma temporada muito bonita. Eu acho que tudo ali tá encaixado, tudo ali remete muito à primeira temporada. A gente tem, inclusive, paralelos
de cenas da primeira temporada que quem assistiu bastante vezes a primeira temporada, assim como eu, em alguns momentos eu via a cena e falava, nossa, isso é o espelho da primeira temporada. Alguns diálogos também são assim. Mas eu acho que eu ainda prefiro a primeira temporada. E eu entendo que parte disso seja culpa minha. Porque quando eu assisti a primeira temporada, eu decidi consumir tudo que a Alice Oseman já tinha lançado. Então eu li os 2 primeiros volumes, que foi o que baseou a primeira temporada, e eu não conseguia parar de ler. E aí eu comprei os 2 volumes que já tinham sido lançados. Então essa segunda temporada acabou tendo uma dificuldade maior de me surpreender. De maneira nenhuma eu vou dizer que a segunda temporada de Heartstopper foi ruim. Foi maravilhosa, eu dei muitas risadas, eu me emocionei em diversos momentos, eu chorei muito. Existem diálogos ali muito pesados e assuntos muito sérios tratados de uma forma muito leve, muito didática, mas eu ainda prefiro a primeira temporada. Mas a segunda temporada foi incrível também. Eu só não poderia vir aqui, sentar e fingir que eu gostei mais da segunda temporada do que da primeira, porque a primeira ainda é minha preferida. Eu tô muito ansioso pra terceira temporada e eu já comecei a ler alguns rumores sobre uma possível quarta temporada, já que a princípio, Heartstopper teria só 5 volumes e a Alice Oseman já anunciou o 6º volume, que não tem data para sair. Então, eu acho que a ideia de trazer alguns elementos do 4º volume para a segunda temporada significa que ela vai adaptar o 4º e o 5º, uma terceira temporada, e talvez teremos 4 temporadas de Heartstopper. Não tenho nenhuma informação oficial longe de mim. Na verdade, não tenho contato com ninguém da Netflix. Mas eu ficaria muito feliz. Eu acho que Heartstopper tem tudo pra ser uma série que vai crescer a cada temporada. E eu acho que ela é uma série extremamente importante para as novas gerações e extremamente acalentadora para as pessoas da minha geração e mais velhas, porque eu acho que muita coisa seria diferente na minha vida se eu tivesse visto Heartstopper com 13, 14 anos. Se eu tivesse lido essa obra naquela idade, eu acho que seria muito diferente as coisas do que elas foram naquela época. E dito tudo isso, gente, pra mim Heartstopper é uma série impecável. Ela é uma adaptação extremamente fiel ao material original, mas ela consegue expandir cada vez mais esse universo que foi criado nas HQs da Alice Oseman. Eu acho que essa temporada é uma nota 9,5 de 10. Eu só não vou dar 10 porque em alguns momentos realmente eu me perdi um pouco na história e a série não conseguia me trazer de volta com tanta facilidade. As exceções de toda vez que o Nick e o Charlie estavam se olhando com aqueles olhinhos brilhando, aquilo tirava meu chão, toda a minha empolgação voltava. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que ficou um pouquinho longo. Se inscrevam aqui no canal, deixem o like, compartilhem com seus amigos que gostam de Heartstopper ou que têm alguma dúvida sobre o que assistir na Netflix. Deixem aqui nos comentários se vocês já assistiram Heartstopper, se vocês vão assistir essa temporada. Ativem o sininho do canal para receber todas as notificações toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no YouTube. É isso, um beijo, até mais e tchau!